Pronto, doutor Donias. Obrigado, Daniela. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um programa Colocando o Processo em Prática, que é um programa da Escola Superior de Advocacia da Bahia, nossa ESA da Bahia. Reiterar o nosso agradecimento a toda a diretoria da OAB da Bahia, nosso presidente Fabrício Castro Oliveira. Reiterar nosso agradecimento a Thaís Bandeira, a diretora-geral da ESA da Bahia, e a Daniela e a João, que estão aqui conosco na parte técnica, viabilizando esse programa. Maravilha! Mais uma edição do nosso programa, sempre com grandes convidados. Hoje nós vamos ter aqui dois grandes convidados, dois amigos, de dois cantos do país, lá de Curitiba, no Paraná, e de Maceió, nas Alagoas. Vamos ouvir Rogéria Dotti, vamos começar ouvindo Rogéria Dotti, que vai falar sobre ampliação da colegialidade, que na realidade é o estudo daquele artigo 942 do CPC 2015, e depois vamos ouvir Pedro Henrique Nogueira, grande amigo, que vai falar sobre o processo civil negociado. Rogéria, Pedro, muito bem-vindos à ESA da Bahia. Sintam-se em casa, ainda que virtualmente, aqui na Bahia. Esperamos recebê-los, depois dessa pandemia, esperamos recebê-los aqui presencialmente. Sempre um prazer estar com vocês. Depois disso tudo, quero voltar a reencontrá-los pessoalmente, seja em Curitiba, seja lá em Maceió, seja aqui em Salvador. É sempre bom reencontrar os amigos. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Sei que vocês dois também têm uma história de advocacia e de envolvimento com a OAB, com a Ordem. Também tem envolvimento com a própria Escola Superior de Advocacia, com a ESA, né? Tanto lá do Paraná como lá de Alagoas. Então, estão mais do que bem-vindos e estão mais do que em casa. Gostaria de agradecer por vocês terem aceitado esse convite para poder expor aqui para os colegas advogados da Bahia e de fora da Bahia. A gente tem visto que tem muitos advogados que são de fora daqui da Bahia, que estão assistindo o programa sempre, que fazem perguntas, que que intervêm e fazem colocações. Temos também profissionais do direito de outras áreas, não só da advocacia, mas a gente tem aí profissionais da magistratura, do Ministério Público, que sempre participam também e estão sempre aqui de olho, querendo saber como é que a gente aplica o processo, né, na prática, que é o que interessa aqui a gente através da Escola de Advocacia. Sejam bem-vindos. Eu já vou passar de imediato a palavra para a Rogéria Dotti. Gente, Rogéria, além de amiga, é doutora e mestre em processo civil pela Federal do Paraná, advogada e coordenadora de Direito Civil e Processo Civil da Unicuritiba e secretária-geral do IBDP. Eu estava brincando na última quarta-feira que nós temos duas dobradinhas IBDP-ANEP. Na última quarta-feira, estiveram aqui conosco Paulo Lucon, que é o presidente do IBDP, e Paula Sarno Braga, que é diretora da ANEP. Então, hoje a gente também tem uma outra dobradinha, que é IBDP-ANEP, Rogéria, como secretária-geral do IBDP, e Pedro, que é o presidente da ANEP. Rogéria, muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra está com você. Muito obrigado, agradeço o convite que me foi feito tão honroso, Adonias, vindo inclusive de você, que é um grande amigo, amigo de tantos eventos do processo civil, companheiro do IBDP. Fiquei muito feliz, muito alegre pelo convite, ainda mais por estar na presença também do Pedro Nogueira, que é um grande amigo também do Instituto, dos eventos, das lutas de amicus curiae, aí a ANEP e o IBDP têm feito um trabalho conjunto nos tribunais superiores, muitas vezes. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui e neste evento que é da ESA, né? Como você já mencionou, eu tenho uma profunda admiração pelas escolas superiores de advocacia, pelo papel que elas desempenham, porque é fundamental que os advogados façam aplicar as boas disposições do Código. O Código precisa ter essa atuação forte da advocacia, e as escolas têm esse papel, na minha opinião, de fazer valer as regras boas do Código de Processo Civil no nosso dia a dia, na aplicação prática.
Então, agradeço muito. A Bahia é um estado que eu admiro demais. A gente que vive aqui no Sul sonha estar aí na Bahia, em Salvador, não só pela paisagem, pelo clima maravilhoso, mas também porque vocês têm grandes juristas, a música é maravilhosa, a comida é ótima, tudo de bom na Bahia. Então, eu realmente estou muito feliz, ainda que virtualmente, né, por estar presente neste evento da ESA Bahia. O tema que me foi sugerido é um tema interessante porque o artigo 942 do Código talvez tenha sido um dos artigos mais criticados logo depois do início da vigência da nova lei processual. Se nós pudermos dizer qual seria a questão mais polêmica, talvez seja dos negócios processuais, que o Pedro Nogueira vai abordar também, ele que é tão estudioso da matéria. Sem dúvida, os negócios são mais polêmicos, mas o artigo 942 foi muito criticado logo no início da vigência. E eu acho interessante a gente abordar o que esse dispositivo trouxe de bom e o que ele representa hoje, passado já esses primeiros anos, então, da vigência do Código. Quando a gente fala em ampliação da colegialidade, é importante entender o que aconteceu antes, então, do início da vigência do Código de 2015. Havia um propósito claro, tendo em vista muitas críticas à doutrina, havia esse propósito claro de extinção dos embargos infringentes. E, portanto, o Código trouxe, então, este intuito de extinguir os embargos infringentes. Muitas vezes se criticava esse recurso por entender que ele era absolutamente desnecessário. Mas, na verdade, quando a gente examina a questão dos embargos infringentes, e há estudos interessantes sobre isso, principalmente no Rio de Janeiro, a gente percebe, primeiro, que o volume não era tão grande desses recursos, e, segundo, muitas vezes é obtida a reforma realmente da decisão pelos embargos infringentes. Então, me parece que as críticas tão acirradas da doutrina talvez não se justificassem. De qualquer forma, houve uma série de percalços na tramitação legislativa do Código, ainda que houvesse esse intuito de extinção. O anteprojeto trouxe, então, a extinção, essa proposta de extinção dos embargos infringentes, porém, quando veio, então, já durante a tramitação, a versão Câmara, esse recurso praticamente voltou, não exatamente como ele era, mas aí como uma técnica, então, de prosseguimento do julgamento. Voltando a proposta legislativa para o Senado, houve novamente a supressão, então, do que se pretendia com o artigo 942. O relatório do senador Vital do Rego extinguiu, então, novamente essa ideia de prever essa ampliação da colegialidade. Mas, por fim, já no finalzinho do processo legislativo, por um destaque, a questão do 942 voltou, então, e acabou sendo aprovada. Então, o que nós temos hoje é uma proposta que veio a partir, então, de uma versão da Câmara na tramitação do processo legislativo. E o que exatamente prevê o artigo 942? A proposta é de um prosseguimento do julgamento. Não se trata, portanto, de um novo recurso. E há dois motivos muito claros para isso. Primeiro, porque não há voluntariedade, ou seja, a ampliação da colegialidade é algo que se aplica de ofício, não há opção das partes nesse sentido. Segundo, porque ele também não está previsto lá no rol do artigo 994, que trata dos recursos. Então, não há dúvida que se trata de uma técnica de julgamento e, portanto, não de um recurso novo no sistema do Código de 2015. O que acontece, na verdade, é uma alteração da competência funcional, ou seja, daqueles que vão julgar o recurso caso haja divergência, como nós já vamos ver na sequência. Importante, portanto, deixar claro que não se trata de um recurso e que não cabe, portanto, se falar em fixação de honorários recursais, no caso da ampliação da colegialidade. Não se trata de uma nova fase que justifique honorários recursais. O cabimento do 942 acontece no caso de apelação, quando houver decisão não unânime. Portanto, não há nenhuma outra condição. Ao contrário do que havia com os embargos infringentes no sistema do Código 73, por força de uma reforma legislativa, havia uma condição de que teria que ter havido reforma da decisão, da sentença. Aqui não.
Bastando divergência, cabe, então, a ampliação da colegialidade em se tratando de apelação. O Código também prevê essa técnica para ação rescisória, mas aí já existe uma condição, que é justamente o fato de ter havido rescisão da sentença. O mais interessante em relação a essa previsão da técnica para ação rescisória é que a própria lei processual estabelece que o prosseguimento do julgamento vai acontecer perante o órgão de maior composição dentro daquele tribunal. Portanto, muda a questão de quem fará o julgamento, então, nos casos de ação rescisória, quando houver ampliação da colegialidade. Há ainda a possibilidade de cabimento dessa técnica em relação ao agravo de instrumento, mas nos casos de decisão de mérito, em que também não tem havido unanimidade. Nesse caso, porém, há ainda uma condição a mais, o fato de ter havido reforma da decisão agravada. Então, tanto na rescisória quanto no agravo, a gente depende de uma condição suplementar, que seria a hipótese da rescisão da sentença ou da reforma da decisão. Aqui, vale a pena a gente fazer uma reflexão. O Código de 2015, ao estabelecer essa necessidade de reforma no caso do agravo, fez voltar no sistema de 2015 uma antiga discussão em relação ao que caracteriza reforma. Na época dos embargos infringentes, muito se discutiu na doutrina sobre isso, porque muitas vezes existem votos diferentes, mas que não são opostos. E aí se pergunta, cabe ou não a extensão da colegialidade? Um exemplo clássico disso, trazido inclusive pela doutrina do professor Barbosa Moreira, era a situação em que havia, por exemplo, uma condenação numa ação de indenização. Durante o julgamento, esta condenação era mantida, então, portanto, nesse aspecto não havia divergência, mas havia divergência em relação ao valor, ao quantum da indenização. Então, trazendo esse exemplo para o Código de 2015, nós podemos pensar na decisão parcial de mérito, que numa ação de indenização fixa um valor de dano moral. O julgamento, a ação prossegue em relação à questão, por exemplo, do dano material, mas do dano moral a gente já tem uma decisão parcial de mérito. E aí, no julgamento deste agravo, surge uma divergência quanto ao valor. Nesse caso, mantendo-se a condenação, havendo unanimidade quanto à condenação, mas divergência em relação ao montante do valor, haveria possibilidade, portanto, da técnica, haveria reforma. Então, vejam, tanto quanto no sistema anterior, o que deve prevalecer é a ideia de que, havendo votos diferentes, já seria o suficiente, então, para a aplicação da técnica. Portanto, não haveria necessidade de haver uma oposição, resultados completamente diferentes. Acredito que a tendência será de, mesmo no sistema atual, haver essa compreensão mais ampliativa aí para o cabimento desta técnica. A gente pode se fazer algumas questões também em relação ao cabimento, quando a gente pensa nas situações, por exemplo, de reexame necessário ou de mandado de segurança, que eram situações que não admitiam no passado os embargos infringentes. Em relação ao reexame necessário, a lei hoje afasta essa possibilidade. O próprio artigo 942, no seu parágrafo 4º, estabelece que não se aplica, portanto, essa técnica na questão do reexame necessário. O legislador, portanto, positivou aquele que era o entendimento da súmula 390 do STJ. Mas em relação ao mandado de segurança, a situação é diferente. Embora houvesse também a súmula 169 do STJ, entendendo não serem cabíveis os embargos infringentes no processo de mandado de segurança, e ainda, apesar da vedação da lei do mandado de segurança, o artigo 25 da lei do MS afasta os embargos infringentes, hoje a tendência é se admitir a técnica da ampliação da colegialidade no MS. Isso porque já há, inclusive, um enunciado, que é o enunciado 62 do Conselho da Justiça Federal, entendendo que aquela vedação legislativa do artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança, por falar de embargos infringentes, não se aplica a essa técnica de julgamento, que é algo completamente diferente, trazido, então, pelo artigo 942. Então, portanto, no MS, caberá, sim, a aplicação dessa técnica no julgamento da apelação.
Ponto talvez mais central das discussões a respeito do 942 é a questão dos limites dessa divergência. Afinal, o que é levado para a continuidade desse julgamento? Tudo ou apenas aquele capítulo do julgamento que foi objeto da divergência? Logo no início da vigência do Código, os processualistas se dividiram em relação a isso, houve várias opiniões divergentes, mas hoje já está praticamente pacificado o entendimento de que, como se trata do prosseguimento do julgamento, tudo pode ser reanalisado, então, quando acontece a extensão do quórum, quando são chamados os outros julgadores. Aqui não há o chamado fenômeno da devolução que acontece nos recursos, e, portanto, não se limita, então, a continuidade a esse capítulo objeto da divergência. Há uma importante decisão do ministro Vilas Boas Cueva, terceira turma do STJ. Essa decisão foi proferida em novembro de 2018. É o RESP 1771-815. Nesse RESP se discutia justamente isso. Vejam que interessante, o Banco Santander interpôs o recurso especial em virtude de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lá no julgamento de São Paulo, tinha havido uma unanimidade dos desembargadores em relação a uma determinada ponto da ação de prestação de contas e havia acontecido uma divergência que levou à extensão do quórum. Posteriormente, após essa extensão do quórum, um desembargador que havia votado naquela parte relativa à decisão unânime mudou o seu entendimento. E aí o banco interpôs o recurso especial dizendo, olha, pode rever os votos, mas não na relação à parte unânime. E esta decisão foi levada, então, ao conhecimento do STJ, que nessa decisão muito importante, entendeu que não, que é possível rever os votos, inclusive em relação à parte unânime, justamente porque se trata do prosseguimento do julgamento. Então, nós não estamos limitados a capítulos. Aliás, no Conselho da Justiça Federal, num dos encontros, foi inclusive proposto um enunciado nesse sentido de restringir, então, a técnica a um capítulo, aquele capítulo objeto da divergência, e isso nunca foi aprovado. Então, hoje, quando a gente fala em técnica do 942, a gente está permitindo a continuidade do julgamento em toda a sua extensão, em toda a extensão do recurso. Como eu disse, os que já votaram podem rever os seus votos, isso está expresso na lei, está lá no parágrafo 2º do artigo 942, e podem rever, inclusive, em relação à parte unânime. A questão que pode surgir agora é se, desaparecendo a divergência, vamos imaginar, o desembargador voltou atrás em seu voto e, portanto, aquela divergência desapareceu. Se prosseguiria o julgamento com 5 desembargadores, uma vez que desapareceu a divergência. O entendimento é nesse sentido, há um enunciado, inclusive, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é o enunciado 599, no sentido de que, mesmo que desapareça a divergência no prosseguimento, permanece o quórum ampliado de 5 desembargadores. Uma questão também que está gerando bastante discussão nos tribunais, inclusive aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, há diferentes orientações entre as câmaras do mesmo tribunal. É em relação à sustentação oral. A lei prevê a possibilidade da sustentação oral nessa extensão, então, do quórum, ou seja, nesse prosseguimento do julgamento. Mas diz a lei que esse é um direito das partes de sustentar oralmente as suas razões perante os novos julgadores. E aí a questão que se coloca, objeto, então, dessa divergência que eu mencionei, é se é possível a sustentação oral apenas quando os julgadores que forem integrar o quórum não estiverem presentes no início da sessão, antes da divergência, ou também se ela é possível mesmo quando aqueles estavam presentes, então se repete a sustentação oral, uma vez que agora eles passam a integrar o quórum. Como eu disse aqui no meu estado, há bastante divergência entre as câmaras. A tendência é permitir a nova sustentação oral apenas nos casos em que os julgadores não estavam presentes, não estavam integrando o quórum julgador nessa primeira fase, ou seja, quando são julgadores que chegam realmente à sessão ou naquela mesma data ou em data posterior, sem ter assistido à primeira sustentação oral.
Um ponto interessante, quando a gente analisa a questão do 942, é que no caso de agravo, o agravo não permite, de acordo com a lei, pelo menos, a sustentação oral quando se trata de decisão parcial de mérito. Essa foi uma falha do legislador, lá no artigo 937 do Código, que não previu possibilidade de sustentação oral no agravo da decisão parcial de mérito, embora devesse ter previsto, porque se trata de algo equivalente à apelação, né? Ela deve ter um tratamento semelhante à apelação, mas não há essa previsão na lei. Então, o 942 permite na extensão da colegialidade a sustentação oral e o 937 não. Como que esse conflito é solucionado? Normalmente os regimentos internos, os tribunais em seus regimentos internos vêm prevendo a possibilidade de sustentação oral nos agravos de decisões parciais de mérito. Assim acontece aqui no Paraná e aí também na Bahia. O Tribunal de Justiça da Bahia prevê a sustentação oral nos agravos de decisão parcial de mérito. Isso está no 187, inciso 1º do regimento interno do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, nos nossos estados não existe esse conflito. Quanto à questão do número de julgadores, por incrível que pareça, a lei deixa claro que tem que haver um número suficiente para a inversão do resultado, né? Se são 3 julgadores inicialmente, tem que haver pelo menos 5 para possibilitar essa inversão. Mas no início de vigência do Código, alguns tribunais aplicavam a técnica chamando apenas mais um julgador. E aí, claro, chegou a haver uma polêmica sobre isso, razão pela qual surgiu até um enunciado do FPPC, que é o enunciado 683, dizendo que tem que haver no mínimo mais 2 julgadores para possibilitar justamente essa inversão. Fato interessante em relação a essa questão é justamente em relação ao juiz natural. Um questionamento que se faz, o professor Leonardo Carneiro da Cunha costuma colocar isso, uma preocupação de que já haja uma previsão nos regimentos internos, como aliás prevê o Código, para que os advogados e as partes saibam quem serão os novos julgadores que vão integrar o quórum na hipótese do 942. O Tribunal de Justiça da Bahia já prevê isso também, o seu regimento traz lá no artigo 196 a previsão de que quem vai integrar, então, o quórum julgador nesses casos são os julgadores mais antigos em ordem decrescente que já estejam na sessão de julgamento. Acho isso extremamente importante porque se respeita o princípio, então, do juiz natural. A divergência que permite, então, a aplicação do 942 pode ser tanto em relação à matéria de fato quanto de direito. Não há uma limitação, não há uma previsão nesse sentido, portanto, qualquer divergência. Mas é necessário que seja uma divergência de resultado, não de fundamentação dos votos, obviamente, né? E se não for aplicada a técnica, quando deveria ter sido aplicada? Qual a consequência disso? Não há dúvida que, se tratando de competência funcional, e, portanto, nós estamos falando de competência absoluta, não havendo respeito à regra do 942, haverá nulidade deste julgamento. Então, a aplicação do 942 é obrigatória, ela deve ocorrer de ofício e ela, se não for respeitada, gera nulidade. Seria possível a gente analisar o cabimento fora das hipóteses legais? Ou seja, aproveitando aqui a presença do Pedro, que é expert em negócios processuais, seria possível a gente prever, estabelecer um negócio processual ou para aplicar a técnica em hipóteses que não estão previstas, ou ainda para afastar a técnica numa hipótese prevista? Essa é uma colocação é uma provocação que eu faço aqui, já antecipando. Conheço até a posição do Pedro nesse sentido, né? Me parece, acho que nesse ponto nós vamos concordar, não seria possível o negócio processual nesse aspecto por se tratar de competência funcional, questão de competência absoluta, portanto, mas vou deixar, então, o professor da matéria, na sequência, comentar sobre isso. Já finalizando a minha exposição, embargos de declaração é uma questão também que gera polêmica. Primeiro, se no julgamento de apelação houve extensão do quórum, deve haver essa extensão também nos EDs? Acredito que sim, essa é a tendência geral dos tribunais, justamente porque os EDs integram, não é, o acórdão da apelação. Então, tendo havido extensão, se estende também o quórum no julgamento dos EDs. Um pouco mais polêmica é a segunda questão em relação aos embargos de declaração.
Se a divergência surgir só nos embargos de declaração, é possível a aplicação da técnica do 942? E aí, a gente já tem um julgado contrário do ministro Herman Benjamin, do STJ, embora tenha sido lá no início da vigência do Código, entendendo que não, que nos embargos de declaração não se aplica a técnica do 942. Eu acredito que a tendência será pacificar no sentido inverso, no sentido de aplicação, sim, da técnica, até porque os EDs, como eu disse, complementam, integram o julgamento da apelação. E, portanto, havendo divergência no próprio julgamento de EDs, deve sim se aplicar a técnica. Esse foi o entendimento, aliás, que prevaleceu no sistema anterior do Código 73. Nos embargos infringentes, se permitia, então, essa questão quando se tratasse apenas de embargos de declaração, uma decisão da segunda sessão do STJ nesse sentido. Quando a gente pensa em colegialidade, ampliação, a gente pode pensar o que é ruim nessa ampliação da colegialidade. O que existe de crítica seria justamente essa aversão ao dissenso. Aqueles casos em que a gente acaba tendo uma falsa decisão unânime, justamente porque os julgadores teriam uma tendência, então, de concordar só para não gerar a extensão do quórum. Essa foi a grande crítica do dispositivo lá no início da vigência da lei. E algo que, felizmente, não aconteceu na prática. Nós temos visto a aplicação da técnica de uma forma ampla e não está havendo essa aversão ao dissenso como se imaginava no início. Mas e quando que a colegialidade é boa? Então, para encerrar a minha participação aqui. A colegialidade é boa justamente para aumentar o debate. E trago aqui uma frase que eu acho que é genial, do professor Cândido Dinamarco. O professor Cândido diz que nesse mundo de seres imperfeitos, muitas vezes o que se pensa que é certo e seguro não passa de engano ou ilusão que o diálogo pode dissipar. Então, a importância dessa ampliação da colegialidade me parece justamente nesse sentido, de permitir uma construção mais dialógica, então, das decisões judiciais. Me parece que todas as críticas que aconteceram ao 942 não eram tão justificáveis assim, pelo menos ele tem funcionado bem em muitos tribunais. Agradeço o tempo que me foi dado, a atenção aqui de todos, e agradeço muito o convite, me colocando à disposição depois para nós continuarmos aí o debate. Obrigada. Nós que agradecemos, Rogéria. Obrigado por ter aceitado o convite. Brilhantes palavras, brilhantes lições. Sempre um prazer ouvi-la. Vi que você já provocou Pedro aí, né? Então, Pedro já vai começar com uma tarefa de, de responder essa pergunta. O tema é muito instigante, é um tema novo. Fiquei surpreso, positivamente surpreso. Quando você quiser vir advogar aqui na Bahia, está convidada também, porque você conhece o regimento interno do TJ aqui como poucos, viu? Você conhece, sabe os artigos e tudo mais, que cabe sustentação e agravo, instrumento interposto contra decisão parcial de mérito, conhece o artigo que fala sobre a ordem dos desembargadores que devem figurar na ampliação da colegialidade, né? Então, está antenada com o nosso regimento interno. Aliás, é um excelente regimento interno, discrimina muitas situações que outros regimentos não trazem, isso é fruto do trabalho, aí, acredito, dos processualistas da Bahia. Podemos opinar na época da elaboração do regimento interno, que foi logo depois começou a viger o CPC 2015, né? O tribunal, nesse ponto, ele ouviu diversos professores de processo e colheu os entendimentos e as opiniões. Foi um processo interessante. Mas eu tenho aqui uma pergunta, que é a seguinte. Ó, primeiro, as pessoas estão aqui agradecendo, né? Pela sua palestra, sempre enriquecedora, pelo viés prático, né? Ou seja, é importante para a advocacia saber como é que funciona a ampliação da colegialidade e trazer questões que nem sempre estão assim, a gente não vê no dia a dia, ou a gente não vê todas elas, mas você fez um apanhado assim, conseguiu sintetizar dentro desse exíguo tempo, né?
Então, isso enriquece muito a experiência para que a gente possa melhorar nossa atuação na advocacia. Mas, veja, o 942, ele fala que quando houver divergência, quando não houver unanimidade, amplia-se a colegialidade. Esse é o, digamos assim, o requisito fundamental, né? É o cerne da questão. Que, como você bem colocou, no momento em que isso favorece o diálogo, né? A gente vai ter mais pontos de vista, mais debates sobre aquele tema, e não só sobre o tema em relação ao qual houve a divergência, mas sobre todo o tema que está sob julgamento por conta do efeito devolutivo do recurso, seja a apelação, seja o agravo, né? Ou até mesmo quando cabe na rescisória. Mas me diga uma coisa, é, a divergência seria só na conclusão ou a existência de divergência na fundamentação ensejaria a aplicação do 942? Porque eu sei que há essa discussão, né? Ou seja, É, quando está na conclusão, ninguém tem dúvida, cabe a ampliação. E quando está na fundamentação, ou seja, os desembargadores concluíram da mesma maneira, mas por fundamentos diferentes, né? Caberia a ampliação da colegialidade? me parece que não. Embora haja divergência na doutrina a esse respeito, me parece que o que vale para a aplicação da técnica é a divergência de resultado, ou seja, de conclusão. Mesmo que a fundamentação de um ou de outro voto sejam diferentes, não havendo disparidade no resultado, me parece que não é caso de aplicação da técnica do 942. Porque o que quis o legislador é facultar, então, a extensão do quórum quando existe um resultado que é divergente, não a fundamentação. Me parece que essa deve ser a tendência. Isso. Na realidade, eu trouxe a questão porque sei que existe a divergência, né? E porque a fundamentação das decisões judiciais no sistema do CPC, ela também ganha uma relevância muito grande, Sem até dúvida. porque ela pode, no futuro, embasar a formação de precedentes que poderão ser considerados vinculantes se estiverem naquele rol lá do artigo 927. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente vê que os três desembargadores estão julgando uma apelação, por exemplo, chegaram à mesma conclusão, mas chegaram por fundamentos diferentes. Às Uhum. vezes, cada um deles deu provimento ou negou provimento pelo, nesse caso, né, deu provimento por três fundamentos diferentes. Cada um deles acolheu, chegou ao mesmo resultado, mas por fundamentos diferentes, né? Então, há quem afirme, para os que nos assistem saberem, há quem afirme que, nesse caso, também seria possível aplicar a ampliação da colegialidade do 942. Né? Maravilha. Bom, quem tiver perguntas para fazer, a professora Rogéria ainda vai continuar aqui conosco. Quem tiver outras perguntas, eu vou passar agora a palavra para Pedro. Rogéria, muitíssimo obrigado pela Obrigada. sua participação, por ter aceitado o convite. Eu que Sempre é excelente agradeço. estar com você. E que volte mais vezes, não só virtualmente, mas presencialmente à Bahia. Tá joia? Obrigada. Muito obrigada. Maravilha. Vou passar agora para meu amigo Pedro Henrique Nogueira. Fomos colegas no doutorado, não foi, Pedro? Nós dois lá na Faculdade de Direito da UFBA, você estudando negócios processuais e eu, devido ao processo legal, nas demandas repetitivas, ainda na vigência do CPC de 73, não foi? A gente estudou, a gente ainda fez doutorado ainda na vigência do Código Antigo. Pedro vai tratar, minha gente, do processo civil negociado. Pedro é pós-doutorando pela UFPE, doutor pela UFBA, como eu acabei de dizer, fomos colegas de doutorado. Você também foi a Portugal, não foi, Pedro? Na época do doutorado? Fez uma parte lá, lá em Lisboa. Fale um pouquinho disso. Essa experiência que você foi, não foi? Fui, Com Paula Costa e Silva? isso. Isso. Essa experiência bacana que a gente fez lá, que é cada um no seu momento, que a gente teve a oportunidade de ir estudar lá em Lisboa.
portanto, doutor pela UFBA, professor associado da Federal de Alagoas, presidente da ANEP. Eu também queria aproveitar para você falar um pouquinho da ANEP, que é a Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. Já tivemos aqui Arnoldo Camanho, que falou um pouquinho da ABPC, da Associação Brasiliense de Processo Civil. O Lucon falou da última vez sobre o BDP. Então, eu queria aproveitar que sua presença aqui para você falar um pouquinho da ANEP, para todo mundo conhecer a ANEP, saber do que se trata, quais são os trabalhos feitos. E Pedro também é conselheiro da ESA, da Escola Superior de Advocacia, lá de Alagoas. Pedro, bem-vindo à ESA da Bahia. Sinta-se em casa, a palavra está com você. Fale um pouquinho da ANEP, fale um pouquinho da pergunta que Rogéria fez e da sua experiência lá em Lisboa também, e parta para o tema. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a você, Adonias, que é um caríssimo amigo de longa data. Eu tive a oportunidade de conhecer justamente por ocasião do doutorado na Universidade Federal da Bahia e não poderia jamais deixar de estar aqui. Um convite seu para mim é uma ordem. Você é uma pessoa muito cara para mim, muito querida, sem falar na sua competência, que dispensa qualquer tipo de comentário, né? Sua competência como advogado, como conselheiro, como professor, como advogado. É um prazer estar com você aqui, ainda que virtualmente, em função dessa limitação que todos temos, né? Quero cumprimentar a querida amiga professora Rogéria Dotti. É uma grande oportunidade, né, que estou tendo aqui de revê-la, reencontrá-la e aprender com ela. Fiquei impressionado como Rogéria conseguiu, em 20 minutos, condensar um volume de informações extremamente úteis, especialmente para o advogado, né? Então, fantástica a exposição de Rogéria. E só tenho que agradecer a ela por isso e externar aqui minha satisfação de poder ouvi-la. Quero cumprimentar todos que nos assistem, cumprimentar todos que, de certa forma, se interessaram aqui por estar conosco nesse momento. O pessoal da técnica aí, que você mencionou, Daniela, João, estão viabilizando aqui esse nosso encontro virtual. Cumprimentar todos da ESA, todos que fazem a ESA, todos que fazem a OAB Bahia. Bom, Adonias, eu vou então começar pelo fim, né? Eu vou fazer alguns comentários sobre a ANEP, como você me provocou. A ANEP é uma associação que congrega professores das regiões norte e nordeste do país, uma associação formada em 2011, e desde então vem tentando contribuir para a difusão do conhecimento no direito processual no Brasil. E várias atividades vêm sendo feitas, né? Eu atualmente estou presidente, mas em breve não serei mais o presidente, meu mandato vai acabar. E antes de mim foram presidentes os professores Leonardo Carneiro da Cunha e Fred Didier Júnior. E nessa trajetória a ANEP conseguiu, de fato, estimular a produção dos seus associados, dos juristas e professores do Norte e Nordeste, que muitas vezes não conseguem ter essa projeção, não conseguem ter espaço para divulgar suas ideias. Então, um dos propósitos da ANEP é promover eventos, e nós temos feito vários eventos, inclusive internacionais. Fizemos um evento agora, no ano passado, na África, né, em Cabo Verde, um colóquio lusófono. Havíamos feito também em março de 2019 um evento lusófono também lá na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, além de outros eventos que são feitos no Brasil e por aí afora, né? As publicações, as coletâneas que são organizadas pela ANEP também com o propósito de homenagear os professores do Norte e Nordeste, Camões de Passos, o Pontes Miranda, o Agnello Amorim Filho e outros que já foram também homenageados, Moura Rocha. Nós temos, então, esse propósito, né? A ANEP também, como já mencionou, inclusive, Rogéria, né? A ANEP tem participado em processos na condição de amicus curiae, tem promovido intervenções no sentido de colaborar aí com os grandes debates, né?
né, nos processos, inclusive nos tribunais superiores. E é isso, a ANEP reúne amigos, professores e pessoas que tentam produzir conhecimento, e a nossa função justamente é tentar divulgar e estimular essa atividade, essa produção. E você, inclusive, é um dos membros fundadores da ANEP, né? Você também é membro da ANEP e é fundador da ANEP, já foi da diretoria, já compôs a primeira diretoria da ANEP. Então, imagino que seja muito fácil falar da ANEP para você também, porque a gente fala com carinho, com satisfação. E vou aproveitar aqui o gancho, já que você me oportunizou. A ANEP está promovendo um evento online a partir de amanhã, que é um congresso centenário Camão de Passos. Então, eu faço aqui um convite a todos que nos assistem para que se inscrevam no canal da ANEP e acompanhem o evento ao vivo no nosso canal no YouTube. Vai ser um congresso que o objetivo, é claro, é homenagear o Camão de Passos, que ele completaria esse ano, né, seu centenário, e é um congresso que envolve dezenas de processualistas do Brasil inteiro, não só da região norte e nordeste, do Brasil inteiro. E um evento que a gente espera, até agora nós temos muitos inscritos e esperamos que seja assistido por várias pessoas. Fica aqui, então, essa dica, esse convite a todos aqui que nos assistem. E a partir de amanhã pela manhã, começa o nosso congresso centenário Camão de Passos. Amanhã é às 9 horas, né, Pedrão? 8 horas. 8 horas, começa a 8 mesa de horas. abertura. Mês de abertura, 8 horas. Minha participação às 10. É 8 horas, gente, amanhã, no canal do YouTube, não é isso? Da ANEP. ANEP é com 2 N's, é ANNEP. Você sabe que uma das coisas que eu acho curiosas e interessantes sobre a ANEP é que a fundação, não sei se o Rogério sabe disso, mas a ANEP foi fundada nas docas de Belém, né? A ata foi assinada lá nas docas. Eu lembro que de lá eu trouxe aqui para Salvador para registrar. Verdadeiramente na mesa de um bar. Porque, não no sentido metafórico, diga-se de passagem. Isso, no sentido literal. Foi real. Fomos todos amigos, e aí nasceu ali, né, de um conjunto de amigos, todos estudiosos, professores de processo, a ideia de formar uma associação. Já vinha fazendo algumas reuniões com professores do Norte, Nordeste, tivemos uma aqui em Salvador, uma no Ceará, em Fortaleza, tivemos, acho que a terceira foi essa, que foi a de Belém, quando resolvemos... 2011, isso. Fundar. 2011, já vai fazer 10 anos? O tempo voa. Ano que vem. Ano que vem temos que fazer um evento dos 10 anos da ANEP, então. Maravilha. Bom, em relação à provocação de Rogéria, ela já adiantou, né, com a minha opinião, eu realmente acho que não é possível usar a negociação processual para permitir, por exemplo, que um processo seja julgado pela técnica ampliada, sem haver divergência, por exemplo, porque as partes queriam uma ampliação do quórum. E vice-versa, né? Acho que também não é possível que as partes negociem para afastar a incidência da técnica de ampliação quando seja o caso de aplicá-la. Então, eu acho que, de certa forma, negociar sobre isso significaria negociar sobre competência absoluta. E há até um certo consenso já, embora algumas divergências, mas assim, há um certo consenso de que não é possível negociar sobre competência absoluta. Eu acho que a regra do 942 é uma regra cogente e isso impediria, portanto, a negociação processual, que tivesse esse objeto. E agora, aproveitando o gancho para falar sobre o tema, Adonias, processo civil negociado, eu gostaria assim, de usar esse espaço muito mais para provocar os colegas advogados, já que o nosso público é a advocacia, né? Eu tenho falado muito sobre esse tema, mas eu particularmente gosto muito de falar a respeito desse assunto para advogados. Eu sei que na nossa assistência também há não advogados, mas eu gosto de enfatizar a importância que esse tema tem para a advocacia, pelo fato de que somos nós, advogados, que temos a possibilidade de utilizar
essa riquíssima ferramenta que é a negociação processual. Em síntese, o nosso Código de Processo Civil, no artigo 3º, parágrafo 2º, estabelece uma norma fundamental que não existia no CPC de 73, que é a norma fundamental que alguns chamam de princípio do respeito ao autorregramento da vontade. Segundo essa norma, e ela é fundamental não apenas por um apelo retórico, ela é fundamental porque está inserida no capítulo de normas fundamentais do Código. Tá? Essa norma estabelece que o Estado, sempre que possível, promoverá a solução consensual dos conflitos. Então, há um dever geral imposto ao Estado, consequentemente ao juiz, de promoção da autocomposição. A negociação processual, isto é, a autocomposição que tenha por objeto o processo, não a autocomposição que tenha por objeto o direito objeto do processo, o direito litigioso, mas a autocomposição que tenha por objeto o próprio processo, o procedimento ou as situações jurídicas processuais que dele decorrem, se inserem nesse âmbito de proteção da norma de respeito ao autorregramento da vontade do processo. Isto é, autocomposição comporta duas dimensões, autocomposição material e autocomposição processual. Quando o Código estabelece que deve-se priorizar a autocomposição, nós incluímos também aí a autocomposição processual. E além dessa norma fundamental, que é uma novidade, uma verdadeira novidade, trazida pelo CPC 2015, há diversos negócios processuais espalhados pelo Código, que são chamados negócios jurídicos processuais típicos. São típicos porque a lei já estabelece a sua previsão, já regula quais são os seus requisitos. Por exemplo, a escolha consensual do perito, o acordo para a suspensão do processo, o acordo para definir competência territorial. Não são negócios jurídicos que têm por objeto o processo e já estão previamente regulados e estabelecidos no Código. Mas o CPC, além desses negócios jurídicos típicos, estabeleceu no artigo 190 o que se chamou de cláusula geral de negociação processual atípica, que é uma norma abrangente, ampla, que possibilita às partes, de maneira bastante variada, estipular adaptações no procedimento, mudanças no procedimento, e também disciplinar suas situações jurídicas processuais, seus poderes, seus ônus, suas faculdades, até seus deveres. E por que isso é importante para o advogado? Isso é muito importante para o advogado porque ele passa a ter a possibilidade de participar da construção do procedimento, tornando-o adequado às suas necessidades e às necessidades do seu cliente. Isso possibilita que o advogado, por exemplo, configure um procedimento mais garantista, com mais garantias do que aquele estabelecido na lei, assim como também possibilita que o advogado estabeleça um procedimento mais célere, mais expedito, desde que ele consiga negociar isso com a outra parte, ou com o advogado da outra parte. Ou seja, o advogado passa a ter uma ferramenta que antes não tinha com essa amplitude de adequar o procedimento exatamente à sua necessidade. Se eu, por exemplo, eu preciso de um processo que tenha uma tramitação acelerada, eu vou poder negociar os recursos, poder abrir mão dos recursos, renunciar aos recursos, garantindo, por exemplo, que o processo tenha apenas uma instância. Eu vou poder disciplinar os prazos do processo, fazendo com que os prazos processuais possam ser reduzidos, os prazos processuais possam ser contados de maneira diferente daquela estabelecida pelo artigo 219, parágrafo único do Código, né, contados em dias úteis. Posso estabelecer simplificações no procedimento, eliminando audiências. Por exemplo, a audiência do 334, né, que é famosa, muitos odeiam e outros amam a audiência do 334, mas as partes podem estabelecer convenções sobre isso. Eu tenho feito isso muito em contratos. Isso é uma parte muito importante, especialmente para aqueles advogados que atuam na parte contratual, na parte consultiva. Essa é uma outra área a ser explorada. Geralmente, o advogado que atua no consultivo não tem um olhar dedicado ao direito processual. Geralmente, ele fica focado nas questões de direito civil, direito empresarial. Mas agora o processo passa a ser um componente importante para se inserir
na formação dos contratos pelo advogado. Eu tenho feito isso muito. Dispensar audiência do 334, renunciar a recursos, disciplinar prazos processuais, a execução, por exemplo. Eu tenho até um artigo publicado sobre isso. Acho que a execução é um campo extremamente fértil para a negociação processual. Uma forma de você garantir uma execução mais eficiente, estabelecer, por exemplo, técnicas que, teoricamente, não poderiam ser aplicadas na execução civil. Por exemplo, a técnica do desconto em folha, que é aplicada na execução de alimentos. Se as partes negociarem, particularmente, não vejo nenhum problema em que se faça como garantia a técnica do desconto em folha por via negocial. A escolha do bem penhorado, a avaliação negocial do bem penhorado, isso é extremamente interessante quando você deseja, já na fase de execução, estabelecer, por exemplo, um acordo sobre o direito material. Eu fiz isso já várias vezes. Então, você estabelece, por exemplo, um acordo com a parte, estipula um parcelamento da dívida, mas, em contrapartida, você exige garantias processuais. Essas garantias são aquelas que vão assegurar, caso haja o inadimplemento, que essa execução futura será mais rápida do que a execução convencional prevista na lei. As provas do processo são um campo também extremamente fértil e desperta também muito debate doutrinário. Como é que as partes vão negociar as provas do processo? O Código, por exemplo, permite a inversão do ônus da prova por via negocial. Eu, inclusive, no evento, Adonias, participei e falei sobre isso. E assim que eu terminei de falar, uma pessoa que participou da mesa veio comentar que, logo quando o Código entrou em vigor, disse, isso aí não vai ser aplicado nunca, isso aí é parte morta do Código. Isso aí, eu até hoje não vi nenhum precedente, esse foi o comentário, até hoje eu não vi nenhum precedente sobre negócios processuais. E eu disse para ele, né, você está procurando precedente sobre... Se você está procurando negócios processuais, você está procurando no lugar errado, porque o negócio processual só vai ser objeto de um precedente, primeiro, se ele der errado, né? Então, é o primeiro pressuposto. Aquilo que você negociou vai ter que ser descumprido. Segundo, vai ter que dar errado e vai ter que ser judicializado. E terceiro, tem que ser judicializado e chegar ao tribunal. Vejam que é um caminho muito longo. E assim, muitos dos negócios processuais, pelo menos os que eu fiz, posso dar o meu testemunho aqui como advogado, até hoje todos foram cumpridos. Então, assim, claro que eu não quero generalizar aqui minha experiência, achar que a minha experiência pode ser traduzida na regra geral, mas intuitivamente falando, eu posso dizer que grande parte dos negócios que são feitos são cumpridos. A minoria é descumprida. Então, os precedentes, de fato, não são o melhor repositório para se buscar negócios processuais. E ainda hoje, nós temos já vários precedentes sobre negócios processuais. E, recentemente, Adonias, eu encontrei um precedente que envolve justamente a negociação sobre o ônus da prova, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que o tribunal aceitou e disse que a inversão negocial do ônus da prova deve prevalecer, inclusive, sobre a inversão judicial. O juiz não pode desconsiderar uma inversão do ônus da prova que tenha sido feita pelas partes. Se as partes combinam a distribuição do ônus diferente daquela distribuição estática, trazida lá no Código, no 373 do Código, o juiz precisa respeitar aquilo que foi negociado. Essa parte probatória, de fato, é um campo riquíssimo, né? Você definir negocialmente todas as provas que vão ser utilizadas no processo, você limita com isso os incidentes, você limita e facilita até a atividade do juiz. O juiz vai ficar restrito àquelas provas. Você pode, por exemplo, afastar a prova testemunhal, pode introduzir no processo, pela via negocial, novas provas. Claro que é possível que provas atípicas sejam incorporadas ao processo, não se ignora essa possibilidade. Mas se você consegue fazer isso negocialmente, você automaticamente evita que isso se torne uma discussão no futuro. Ninguém vai depois poder arguir a nulidade do processo por conta de algum defeito na produção daquela prova, já que as partes negocialmente aceitaram que ela fosse produzida. Por exemplo, testemunhos
escritos, provas muito comuns nos processos arbitrais, você introduz no processo judicial, o autodepoimento, você pode convencionar isso com outra parte, possibilitando que aquilo seja aceito como meio de prova, exames técnicos simplificados, que são uma prova comum nos juizados, né? E você acaba incorporando no processo civil também. Então, são muitas as possibilidades que nós, advogados, precisamos utilizar, especialmente o advogado que atua na parte consultiva, no âmbito da formação dos contratos, mas também o advogado do litigioso, aquele advogado que frequentemente participa dos processos litigiosos, porque essa é uma ferramenta de atuação. Às vezes você consegue resolver o seu problema e até facilitar a resolução do seu problema, utilizando essas técnicas negociais, essas possibilidades que o Código acabou trazendo. Então, isso foi uma novidade do direito brasileiro, e trazer essa abertura com essa amplitude. Né? Antigamente, nós tínhamos um processo de matriz legislativa, basicamente isso. No estrangeiro, direito americano, direito inglês, nós temos uma experiência muito rica de processo de origem jurisdicional, o case management, em que o juiz gerencia o processo e constrói, adaptando o processo caso a caso. E agora, no Brasil, nós também temos a possibilidade de um processo de matriz negocial, um processo que seja configurado, claro que dentro de certos limites, mas configurado de acordo com a conveniência das partes. Então, Adonias, era basicamente isso que eu queria dizer para vocês, me coloco à disposição, acho que o tempo já está encerrando aqui. Eu gostaria mais uma vez de cumprimentar a todos e agradecer a você pelo convite, e eu fico aqui à disposição de vocês. Obrigado, Pedro. Queria avisar, esqueci de avisar antes, mas queria avisar agora para quem está nos assistindo pelo Instagram, que já está quase completando 1 hora, e aí, como vocês sabem, o Instagram ele derruba a live com 1 hora exatamente. Mas Daniela e João, eles reconectam a gente, então quem está no Instagram não perde nem um minutinho, porque eles reconectam a gente do ponto que a gente estava, tá joia? Então, se cair aí no Instagram, voltem a assistir, reconectem, que a gente retoma. E a gente também está no canal da ESA no YouTube, ok, gente? Então, lá a gente continua direto. Pedro, obrigado pela explicação. Tivemos aqui altos elogios. Roberto Almeida Vieira, assim, excelente explicação. Eu não consegui passar para a Rogéria, mas também, Rogéria, Enéas de Oliveira Portela Amaral e Patrícia Souza agradeceram a você pelas explicações, pelas lições. Pedro também aqui, um bocado de gente. O que é bacana desse tipo de evento é que a gente consegue reencontrar um bocado de gente. Ó. Yasmin, agradecendo a você, Pedro, pela definição sobre... desliguei. Pela definição sobre negócio processual. Encontrei aqui alguns ex-alunos que estavam comentando aqui e agradecendo a presença de vocês. Queria dizer que esse é um tema muito rico, né? Porque a gente não estava acostumado com os negócios processuais. Existiam alguns negócios processuais que já existiam no CPC de 73, mas eram negócios típicos, né? Um fórum de eleição nada mais do que um negócio processual sobre competência, mas era um negócio típico e super restrito. O CPC agora de 2015 veio e ampliou isso, ampliou a abrangência e criou aí abriu a cláusula para que nós todos, advogados, possamos criar os negócios processuais. Você falou assim, o advogado que atua no consultivo, esse também elabora negócios processuais. Mas eu acho que tem uma questão fundamental sobre os negócios processuais, que é o desenvolvimento da cultura do diálogo. Né? Ou seja, a gente para de ver, a gente tem que exercitar o diálogo para poder elaborar os negócios processuais. Do mesmo jeito que no momento que a gente está elaborando um contrato, a gente tem que verificar, logicamente, atendendo aos interesses dos nossos constituintes, mas a gente tem que entrar em diálogo com o advogado da outra parte. As partes têm que dialogar para poder chegar num consenso
naquilo que é bom, que é interessante para todo mundo. Outra coisa curiosa que você colocou foi quando te provocaram para dizer assim, nunca vi precedente sobre sobre negócios processuais. Aí você falou, bom, é verdade, é difícil chegar numa situação em que a gente tem litígio sobre negócio processual. Porque, primeiro, tem que ter havido conflito sobre o contrato, depois o conflito tem que versar sobre o objeto do negócio processual, que está inserido no contrato, e tem que haver litígio sobre o negócio em si, a validade do negócio, né? Então, porque veja, uma coisa é a questão de fundo do negócio processual, é aquilo que é objeto que está regulado. Outra coisa é a validade e a eficácia desse negócio. Para que o negócio processual em si seja objeto do conflito, você tem que passar por muitas etapas. E tem outra coisa. Veja, precedente sobre negócio processual, que o negócio processual faz com que você construa o seu processo. Porque você fala assim, para mim, para essas partes, nesse contexto aqui, o processo tem que se desenvolver dessa maneira, com esses ônus, com esses deveres, com esses direitos. Então, você ter precedentes sobre negócios processuais, já que o negócio processual ele se aplica a uma situação concreta e individualizada, você consegue individualizar regras, ônus, deveres, faculdades processuais para aquele caso concreto, para que isso venha a se tornar um conflito e que isso venha a ser objeto de análise do judiciário e virar um precedente, né? Ou seja, você tem que ter dois negócios processuais minimamente semelhantes. Você mencionou, no caso da distribuição do ônus da prova. Ok, aí é um negócio processual que tende a se tornar mais comum. Mas há negócios processuais que são extremamente individualizados e só se aplicam naquele caso concreto. Então, gerar um precedente para aplicar em outros casos é uma coisa assim que não é, talvez não seja exatamente a seara de aplicação dos negócios processuais. No campo da execução, eu queria saber o seguinte, qual a sua opinião, qual é o seu entendimento sobre o seguinte. Seria possível tornar penhorável, por meio de negócio processual, um bem que a legislação considera impenhorável? Por exemplo, um bem de família. Então, eu falo assim, bom, eu estou aqui, eu sei que o bem de família, a impenhorabilidade do bem de família não abrange só o executado, mas toda a família. Mas pense você num executado que mora sozinho. Então, ele poderia dispor disso, ele poderia afastar a regra da impenhorabilidade do bem de família, ou se ele for casado, ele e a esposa podem, em conjunto, realizar um negócio processual com a outra parte, tornando esse bem penhorável. O que você acha? Por que eu pergunto isso? Porque, como estudioso da execução, a jurisprudência do STJ, durante a vigência do CPC de 73, dizia que a impenhorabilidade do bem de família era uma proteção de ordem pública. Ou seja, mesmo que o executado quisesse e dissesse, muitas vezes, quando o executado indicava o bem de família a penhora, no máximo, ele era condenado por litigância de má-fé. Mas o STJ protegia e dizia, não, ele não pode fazer isso. Então, ele praticou um ato visando ganhar tempo indevidamente no processo, mas o bem não podia se tornar penhorável. Isso na matriz do CPC de 73, né? Mas, e na matriz agora do CPC 2015? Qual é o seu entendimento sobre essa matéria? Excelente provocação, Adonias. Inclusive no meu livro, eu abro um tópico para falar especificamente sobre negociação processual na execução. A partir da terceira edição do meu livro, eu comecei a me preocupar, porque eu percebia que esse era um campo assim, a ser explorado, né? E por isso que eu resolvi abrir um tópico para isso, para falar exclusivamente sobre isso. E a jurisprudência do STJ vem vacilando
sobre a empenhorabilidade em geral. Por exemplo, quando a gente fala da empenhorabilidade do bem de residência, normalmente, pelo menos os precedentes, em sua grande maioria, seguem essa linha que você comentou aí. O STJ não aceita que a parte possa sofrer uma penhora, mesmo que ela haja num processo, no momento anterior, indicado voluntariamente aquele bem que é, por lei, impenhorável, a constrição. Eu, particularmente, não concordo com essa posição, porque a impenhorabilidade, mesmo quando estabelecida por lei, estabelece em favor da parte uma situação jurídica, um direito subjetivo. E a parte pode dispor desse direito. Não é indisponível o direito à impenhorabilidade. Se a parte resolve voluntariamente abrir mão dessa impenhorabilidade, não vejo nenhum problema que ela possa colocar isso como objeto de negócio. Veja que, muito embora seja relevante a tutela da moradia, a tutela do patrimônio mínimo, mas veja que o devedor, que não possui bens, possui exclusivamente exclusivamente em seu patrimônio a casa onde reside. Ele pode vender a casa, ele pode doar, ele pode dar em garantia, hipotecar a casa. Inclusive, isso é uma exceção, está lá uma das exceções da Lei 8.009, da impenhorabilidade. Mesmo sendo bem de residência, se eu outorgo uma hipoteca, cessa a impenhorabilidade. Então, se voluntariamente eu posso abrir mão do bem, posso praticar o ato mais grave em termos de abdicação, que é a sua alienação, qual seria o empecilho de simplesmente eu estabelecer que aquele bem passa a ser passível de penhora? Então, se houve um ato voluntário do devedor, é maior, é capaz, não é vulnerável, ele resolve abrir mão daquele direito subjetivo que ele tem, eu não vejo nenhum problema em admitir a sua negociação. Isso vale para o bem de família, isso vale também para qualquer bem impenhorável, inclusive o salário. Inclusive o salário. A parte pode abrir mão de parte do seu salário, colocar aquela parte como objeto de uma possível penhora? Eu acho que pode. Veja que muitos contratos de financiamento hoje, esses famosos contratos de consignação, que geralmente servidores públicos fazem, servidores já empenham 30% do salário num contrato estabelecido com o banco, de modo que 30% do valor do salário já é retido na fonte e repassado para a instituição bancária. Quer dizer, o servidor público faz isso para o banco, independentemente de processo judicial. E não há nenhuma invalidade nesse tipo de avanço. Aí o sujeito quer adimplir, não tem bens, ele não tem patrimônio. Então ele quer destinar 10% ou 20% dos seus rendimentos para quitar uma determinada dívida. E ele não pode fazer? Sim, eu não vejo problema em relação a isso. Claro que há um percentual, é preciso pensar num percentual, porque se você também admitir de maneira irrestrita essa impenhorabilidade, você cai num outro problema, que é a tutela da dignidade humana. Porque a garantia de subsistência é atrelada à proteção da dignidade humana. Mas, se concretamente falando, né, 10% do meu salário não compromete a minha subsistência, por que eu não posso, periodicamente, estabelecer uma penhora, ou uma possível penhora nessas circunstâncias, entendeu, Adonias? Então, eu particularmente acho que é possível negociar sobre a impenhorabilidade. Assim como também o inverso. Eu posso criar novas hipóteses de impenhorabilidade. Criar imunidades a determinados bens que, por lei, seriam penhoráveis. Não vejo nenhum problema quanto a isso. Interessante dizer isso, Pedro, porque eu tive um caso que o processo estava tramitando já, e a gente fez um acordo, fez uma transação, as partes chegaram à transação, assistidas por seus advogados, eu estava advogando por uma das partes, e a gente colocou como garantia, né, era a obrigação de pagar, e aí a pessoa falou assim, bom, eu vou pagar em tantas parcelas, essa obrigação daqui.
E aí a gente colocou uma cláusula na transação dizendo o seguinte: essa pessoa, entre os rendimentos dela, ela tinha um benefício do INSS, já uma aposentadoria. E aí ela falou assim: não, para garantir, eu coloco o benefício que eu recebo do INSS. Se eu não pagar, então pode piorar o benefício do INSS. Inclusive, indicou o número do benefício e tudo mais, e colocamos uma cláusula que tornaria isso penhorável. Ela tinha outras fontes de renda, e que o juiz oficiaria diretamente o INSS, no caso de eventual descumprimento, né, do acordo, para o INSS já descontar ali, já fazer o pagamento diretamente ou em conta judicial ou em prol da outra parte, que nada mais é do que um negócio processual sobre impenhorabilidade, né? Porque a gente está dizendo assim, ó, o benefício previdenciário, a pessoa não sobrevivia só daquilo, ela mesma reconhecia isso, e ela estava abrindo mão, negociando, para dizer assim, ó, eu coloco isso como garantia. Se eu não pagar aqui a transação, então pode começar a debitar de lá. Que seria um exemplo disso. Felizmente, não precisamos usar essa garantia para poder testar se esse negócio processual ia ser considerado válido ou não. Mas o juiz homologou. Fizemos a transação em juízo, no curso do processo, e o juiz chegou a homologar, ou seja, a priori, ele não reconheceu ali uma invalidade naquela cláusula, né? Que tornava piorável o benefício. Ô, Dionísio, me permita só um comentário rápido. Claro. Isso que você falou é muito importante, esse exemplo que você deu, porque mostra, e eu tenho observado isso, o efeito dissuasório dos negócios processuais. Às vezes, e a gente não percebe isso, porque isso é um efeito psicológico. Às vezes, a parte é levada a adimplir justamente pelo receio gerado por conta dos negócios processuais que são colocados nos contratos. Então, você não precisa descumprir, porque a parte acaba se motivando a adimplir. Então, veja, que uma coisa é eu ter um contrato de mútuo com obrigações definidas, sem qualquer tipo de garantia para o credor. Outra coisa é eu ter um contrato de mútuo que estabelece de maneira específica que há um bem que vai ficar vinculado à satisfação daquela dívida, que há uma parte do meu salário, por exemplo, que o trâmite do futuro processo será mais rápido, mais acelerado. Então, isso vai certamente motivar o devedor a pensar 2 ou 3 vezes antes de inadimplir. Então, isso é outro efeito, né, que a gente acaba não mensurando, porque é um efeito meramente psicológico, mas que é importante. Né? Isso, na negociação, faz toda a diferença. Inclusive, no que diz respeito às vantagens que o devedor pode obter com isso. Porque ele pode barganhar uma condição melhor do ponto de vista do direito material em função dessa garantia, porque tudo é negociável. O devedor vai dizer, não, tudo bem, eu estou te garantindo aqui, estou te dando um percentual do meu salário, mas vamos reduzir os juros, vamos reduzir a multa, vamos reduzir o valor da prestação, porque você está tendo mais garantias do que o habitual, por exemplo. Então, tudo isso passa a ser colocado na balança também. Rogéria, fique à vontade, que eu estou vendo que você está assim, tá com o microfone no mudo e está assim, falando, concordando, discordando, pode tirar o microfone do mudo e participar. Sobre os dois temas. Essa colocação do Pedro me parece muito, muito importante. O fato do receio por ter a previsão no contrato, o receio da pessoa que leva realmente a cumprir daí a obrigação. Acho que isso é fundamental. A advocacia não tem aproveitado tudo que deve em relação aos negócios processuais. Concordo com o Pedro, é um campo importante aí para exploração ainda, né? E, Pedro, me diga uma coisa, os dois, né, Pedro e Rogério, vocês acham que caberia negócio processual tácito, ou seja, não expresso? Por que eu estou perguntando isso? Por causa de um caso concreto. Não foi aqui na Bahia, não, eu não advoguei nesse caso, mas, vejam, em um determinado estado da federação, vejam que coisa curiosa, uma parte ajuizou uma ação já na vigência do CPC 2015 e indicou como procedimento a ser adotado
um procedimento cautelar do CPC de 73, que não existe mais. Aí a outra parte não se insurgiu contra isso. Simplesmente contestou no prazo de 5 dias, que era o prazo previsto para as cautelares lá no CPC de 73. O juiz de primeiro grau também não levou, não se atentou para esse fato de que esse procedimento não existia mais no CPC 2015. E o processo foi, e houve sentença. Quando chegou no tribunal, no Tribunal de Justiça, aí o tribunal falou assim, pô, mas o procedimento adotado nesse processo aqui é um procedimento revogado. Então, não existe mais. Só que ninguém alegou nulidade. O juiz de primeiro grau também tocou o processo normalmente. E aí o tribunal falou assim, pô, e agora? O que a gente faz? A gente aproveita tudo que foi feito e julga aqui o recurso, e, portanto, reconhece a validade do procedimento, da adoção de um procedimento que não foi pactuado expressamente pelas partes, mas que foi observado pelas partes, foi observado pelo juiz de primeiro grau. Sem nenhuma previsão expressa, as partes não sentaram e pactuaram, o juiz, inclusive com o juiz, eventualmente, né? Então, não houve nada disso. E aí o tribunal se depara com essa questão e o acórdão diz assim, bom, foi adotado um procedimento revogado, que não está previsto na legislação, ninguém alegou nulidade, entendemos que houve um negócio jurídico processual tácito, admitindo a aplicação do procedimento previsto pelo CPC de 73 e hoje em dia já revogado. Mas como ele foi seguido à risca, então nós entendemos que houve um negócio processual tácito. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, negócio processual tácito estabelecendo um procedimento. Aí eu falei, não é possível. Aí eu tratei dessa questão uma vez numa aula de pós sobre isso, para ver o que os alunos achavam. Mas qual é a opinião de vocês? Vocês acham que cabe? Ou seja, se a gente pegar aqui um procedimento previsto pelo CPC de Portugal, e a gente fala assim, aplicando, porque nesse caso, não foi de Portugal, foi aqui do Brasil, mas ele fala assim, é o procedimento cautelar de não sei o quê, e aí conforme artigo tal do CPC. E aí, só que era o CPC de 73, já revogado. E aí, no final, o juiz de primeiro grau aceitou, o tribunal aceitou, e aplicaram um procedimento não previsto e não negociado expressamente. O que vocês acham aí dessa situação? Não foi aqui na Bahia, nem foi em Alagoas, nem foi no Paraná. Veja só, eu acho que é possível, eu até escrevo isso na 4ª edição do meu livro, eu passo a escrever sobre as omissões negociais. Eu acho que existem omissões negociais. E é preciso distinguir omissões negociais e omissões não negociais. Eu diria que a maior parte das omissões no processo são não negociais. Por exemplo, a perda de um prazo é um ato avolitivo. Portanto, é uma omissão não processual, que a gente chama de ato-fato processual, para usar aqui a terminologia do Ponte de Miranda. Mas veja bem, apesar de eu achar que é possível omissões processuais, não me parece que seja o caso aí que você trouxe, né? Porque, primeiro, a propositura da ação é um ato postulatório. Quem propõe a demanda não está ofertando um negócio jurídico, não é uma oferta processual dirigida à parte contrária. A menos que a gente volte a entender o processo como um contrato, né? Aquela velha teoria já acho que superada de processo como um contrato. Não é o caso. Então, quando você pratica um ato postulatório, você provoca o órgão jurisdicional e pede uma providência. Se há um defeito nessa provocação, aí é outra questão, né? De fato, ao que parece, havia. Ele utilizou um procedimento que não existia mais. Então, assim, eu não vejo, primeiro, uma manifestação de vontade negocial, no sentido de oferecer à parte uma escolha de procedimento. Segundo, eu não vejo a simples omissão do réu
em não contestar esse ponto específico do procedimento como uma aceitação dessa pseudo-proposta, mas eu acho que o juiz acabou acertando, né? Porque isso aí vai se resolver com a regra do prejuízo, né? Então, se o processo, mesmo completamente atípico, atingiu sua finalidade, os atos processuais alcançaram sua finalidade, a sentença de méritos foi proferida, ninguém reclamou, ninguém invocou prejuízo pela adoção desse rito baseado numa lei revogada, me parece que não é possível invalidar o procedimento, mas por esse motivo, não porque se trate de um negócio jurídico processual por omissão. Essa é a minha opinião, tá? Não sei o que a Rogéria pensa. Eu penso que quando se fala em negócio processual, concordo com o Pedro, tem que se pensar numa manifestação de vontade e também numa manifestação de vontade com orientação, com instrução a respeito daquilo que está sendo negociado. Então, eu poderia aproveitar esse exemplo para trazer também a situação dos negócios processuais em que uma das partes não está assistida por advogada, não foi orientada a respeito das consequências legais daquele negócio processual que ela acaba de fazer num contrato, por exemplo. Então, me parece que é pressuposto da validade haver manifestação de vontade, como muito bem colocou o Pedro, e que essa vontade esteja orientada, ou seja, esteja claro. Não parece que nesse exemplo estivesse claro para essas partes que não estava mais em vigor esse procedimento, né? Então, havia, claro, aí um erro em relação a essa postulação e a tudo que aconteceu na sequência. Denise, posso fazer uma pergunta a Rogério sobre o tema dela? Claro, aqui, ó, eu sempre digo, eu não disse hoje para todo mundo, mas eu sempre digo, nosso programa é sério, mas não é sisudo. Então, fique à vontade. Rogério, eu gostaria de te ouvir. É uma questão mais simples. Como é que você vê o problema da aplicação ou não da técnica de ampliação da colegialidade quando a divergência diz respeito apenas a um capítulo da decisão? Em função dessa divergência, ocorre a ampliação e, consequentemente, o julgamento ampliado. Em seguida, vem a interposição de embargos de declaração, mas a omissão invocada pela parte diz respeito não a uma questão, não a um capítulo, podemos dizer assim, relacionado à divergência, mas a um capítulo ou uma parcela que foi decidida, podemos dizer assim, teoricamente não é possível dizer isso, mas assim, uma parcela daquilo que foi resolvido de maneira unânime. Por exemplo, vou concretizar aqui para facilitar. Imagine uma ação de indenização em que a Câmara do Tribunal, por unanimidade, reconhece a obrigação de indenizar, mas diverge quanto ao valor da indenização. Vem a aplicação, vem o julgamento ampliado e, em seguida, o acordo. A parte interpõe embargos de declaração, mas provoca o tribunal para que ele examine um determinado fato que diz respeito à obrigação de indenizar, que teoricamente não foi objeto de nenhuma divergência. Como é que você enxerga a competência aí? Seria do órgão ampliado para decidir esses embargos de declaração ou a Câmara ou turma? Me parece que, independentemente da ideia de capítulos do julgamento, se a decisão do acórdão de apelação já foi no sentido da ampliação da colegialidade, ou seja, a gente já teve essa ampliação no âmbito da apelação, deve prevalecer esse quórum ampliado no julgamento dos embargos de declaração, ainda que, como no teu exemplo, os embargos digam respeito a uma parte unânime da decisão. Porque como a gente está falando no prosseguimento do julgamento, né, a gente não consegue, pelo menos, esse é o entendimento da doutrina hoje, e a jurisprudência caminha tranquilamente nesse sentido, de não separar mais capítulos de julgamento para fins de aplicação da técnica do 942. E, portanto, não fazê-lo também em relação aos embargos de declaração. Os embargos integram a decisão da apelação. Então, me parece que vai haver essa necessidade do quórum ampliado, mesmo quando os EDs dizem respeito a uma parte não unânime, porque o julgamento da apelação já teve essa ampliação do quórum.
Aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, isso tem acontecido dessa forma. Não sei se você concorda, Pedro, mas me parece que os EDs integrando a decisão, a gente não poderia mais separar daí para três desembargadores analisarem os EDs, mesmo em relação à parte unânime. Eu concordo totalmente. É assim que eu penso, Rogério. Eu concordo contigo 100%. Você até já tinha falado sobre isso na sua exposição, mas eu quis apenas provocá-la porque, nesse exemplo que eu dei, há uma parte, digamos assim, unânime, né, que poderia gerar uma dúvida, né, já que o que está sendo devolvido por meio de desembargo de declaração seria uma questão unânime. Mas, como você bem colocou, eu acho que nós não podemos raciocinar essa ampliação da competência da mesma forma que a gente raciocina com o efeito devolutivo dos recursos. É outra coisa completamente diferente. Eu concordo. Eu ia aproveitar o gancho exatamente por isso, porque surgiu aqui uma pergunta de Yuri Ubaldino Soares. Salve, Yuri! Tudo bom? Que bom vê-lo assistindo aqui o nosso programa. Yuri pergunta exatamente isso. Ó. Até coloquei aqui no chat. Esse entendimento seria em razão do efeito devolutivo impróprio dos embargos de declaração? Aqui nessa... Porque surgiram duas perguntas aí. A primeira pergunta, que foi a pergunta de Davi Santiago, ele pergunta o seguinte: boa noite. Como está a negociação processual quando se trata da indisponibilidade dos direitos do Estado? Está ocorrendo autocomposição? Ele pergunta, principalmente na Procuradoria-Geral do município de Salvador. Mas essa é uma pergunta, porque saiu tudo junto aqui, gente, no chat do Zoom. E a outra pergunta, que é a pergunta de Yuri, é exatamente sobre esse tema, que calhou aí da gente cair nele. Esse entendimento seria em razão do efeito devolutivo impróprio dos embargos de declaração? O que vocês acham? Me parece que quando a gente fala em técnica do 942, a gente tem que, como acabou de mencionar o Pedro, deixar de lado a ideia do efeito devolutivo. O julgamento continua e, portanto, se até para aqueles desembargadores que já votaram de forma unânime é possível rever os seus votos, por que não seria possível essa extensão da colegialidade no julgamento dos embargos? Então, a gente tem que pensar justamente com a ideia de que é uma continuidade de julgamento. Não me parece que haveria possibilidade de a gente pensar naquela restrição do efeito devolutivo. Maravilha. E a outra pergunta de Davi, quer falar sobre essa pergunta ainda, Pedro? Você já tinha começado a falar, né? Não, eu ia falar sobre a outra pergunta. Isso, de Davi. Ele fala sobre em relação aos direitos do Estado. Veja só, para que haja negociação processual, especialmente a negociação processual atípica, de acordo com o artigo 190, é necessário que a causa verse sobre direitos que admitam autocomposição. Então, teoricamente, direitos indisponíveis, mas suscetíveis de autocomposição, podem ser já negociação processual. Isso é o que acontece em geral com o poder público. O poder público pode celebrar negócios processuais. Isso tem acontecido especialmente em determinados TACs, determinados compromissos de ajustamento de conduta. Isso é comum que haja também cláusulas de natureza processual nos TACs. Agora, em relação às procuradorias, existe uma questão aí que é muito importante, diz respeito à proteção do procurador para realizar a negociação processual. E aí não seria propriamente um problema de limitação ou não do código, e sim seria um problema de proteção daquele procurador que deseja fazer uma negociação processual e precisa estar resguardado. Né? Ninguém vai querer fazer negócio processual e depois estar respondendo a processo administrativo. E esse respaldo geralmente vem por regulamentações internas das procuradorias. E eu tenho visto, por exemplo, no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, há várias regulamentações internas, inclusive já há lei estabelecendo negócios processuais, inclusive utilizando essa nomenclatura. A Lei de Liberdade Econômica, por exemplo, altera a Lei 10.522 e menciona expressamente o termo negócio jurídico processual. E no âmbito estadual, eu tenho visto várias procuradorias disciplinando como seus procuradores devem e podem celebrar negócios processuais. Então, eu acho que isso é muito importante, porque dá essa tranquilidade para o procurador que deseja utilizar essa ferramenta. Agora,
do ponto de vista exclusivamente processual, o procurador não precisa, teoricamente, dessa autorização que tem caráter administrativo. É mais uma proteção para evitar punições de caráter administrativo disciplinares. É assim que eu penso. E isso tem acontecido. Negociações processuais envolvendo o poder público vem acontecendo, tá? Especialmente em TACs, né, como eu mencionei há pouco. Registrar o agradecimento aqui, tanto Yuri como Davi agradeceram aqui pela resposta. Eu queria agradecer a vocês por terem aceitado o convite. Brilhantes exposições, são temas relevantíssimos, as pessoas comentaram aqui, que são relevantes para o exercício da advocacia, não só para a advocacia, né? Mas para os deslindes dos conflitos, importante para o judiciário, importante para o Ministério Público, enfim, para todas as profissões jurídicas. Queria renovar o agradecimento por terem aceitado esse convite, terem vindo virtualmente à Bahia para poder falar de ampliação da colegialidade, para falar sobre negócios processuais, e que sintam-se sempre bem-vindos aqui, sempre acolhidos, e que, quando tudo isso acabar, essa pandemia acabar, que a gente possa se ver presencialmente e vocês possam vir. Acho que vocês nos brindam com a presença de cada um de vocês aqui. O debate foi muito bom. Vou passar a palavra para cada um, para vocês encerrarem. Antes disso, eu queria informar todo mundo que vamos ter na próxima quarta-feira, nós vamos ter aqui Alexandre Câmara, que vai falar sobre precedentes, súmulas e aceleração do processo, e nosso amigo Frederico Keuler, que vai falar sobre precedentes e a efetividade da prestação jurisdicional. Então, na próxima semana, vamos ter aqui Câmara e Fred Keuler falando sobre processo. Mas, Rogéria, muito obrigado. A palavra está com você para se despedir. Flávia Rio, que é professora aqui também, já esteve aqui conosco, está aqui dizendo, excelente. Yasmin também, Eliseu, dizendo aqui temas de grande relevância, grande importância. Você sabe o que é bom, se tem uma coisa boa nessa pandemia, é que a gente consegue trazer vocês para cá, sim. Todo mundo consegue ouvir vocês. Curitiba, de Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, daqui da Bahia. Já tivemos também aqui professores daqui da Bahia falando sobre o processo. A gente consegue reunir todo mundo, essa turma boa, para poder tratar desses temas. Rogéria. Eu quero agradecer, foi um prazer imenso para poder revê-los, poder rever o Pedro, que fazia muito tempo que eu não via, poder voltar a conversar com você. Adonias, temos conversado um pouco mais, até por causa do IBDP, mas é realmente uma satisfação poder estar aqui discutindo com vocês temas tão relevantes de processo civil. E, assim, desejar muita saúde, muitas alegrias para todos aí que estão nos assistindo da Bahia, do Brasil. A Bahia, que é a terra de muita fé, né? A Bahia é maravilhosa, a Bahia é a terra das divergências, todos convivendo com muita fé, que a gente possa ter aí com fé um futuro melhor, que passe logo esse período difícil e que a gente possa voltar a se reencontrar presencialmente. Obrigado mesmo. Aqui temos essa característica, somos todos sincréticos. Quando se ouvia falar em processo sincrético, aqui a Bahia é a terra do sincretismo, né? Cultural, religioso. Aí, engraçado, porque primeira vez que eu ouvi falar assim, um modelo sincrético de processo, aí eu falei assim, mas o que será? Deixa eu entender o que é sincretismo, né? Porque eu, como soteropolitano, como baiano e soteropolitano, eu cresci ouvindo falar que a Bahia era um lugar de sincretismo, né? Mas aí isso sempre soou para mim muito natural, mas eu nunca tinha parado para pensar o que era sincretismo. E aí, quando veio essa coisa, no CPC de 73 ainda, sincretismo processual, eu falei, o que é sincretismo mesmo? Eu fui lá estudar a origem da palavra, que remete a Creta, na realidade. Eram todos os povos gregos em simbiose para lutar por Creta,
para ajudar Creta a não ser invadida, enfim. E aí, a coisa do sincretismo, o significado é de harmonia entre coisas diferentes, né? Eu acho que isso é muito, realmente, isso aqui é muito presente e espero que seja muito presente no Brasil todo, porque o que a gente está precisando é de diálogo mesmo, das pessoas se apaziguarem e respeitarem as diferenças uns dos outros, né? Isso é democracia, e conseguirem dialogar dentro dessas diferenças, com essas diferenças. Espero que o Brasil todo seja sincrético, não só a Bahia, né? A gente consiga se harmonizar dentro das diferenças, respeitando as diferenças e respeitando o diálogo. Obrigado, Rogéria, por ter aceitado o convite, por ter vindo e ter aí dado essa brilhante palestra e ainda respondido perguntas. Inclusive, uma coisa que eu ia falar, quando eu falei, nosso programa é sério, mas não é sisudo. Pra vocês terem ideia, Sandro Gilbert, vocês conhecem, lá de Curitiba. Meu Ele querido estava amigo. assistindo um programa desses, e aí ele começou a fazer pergunta. Aí eu não aguentei e fiz, sabe o quê? Peguei o link do Zoom, mandei para ele e falei, Sandro, entre na sala do Zoom que agora você vai participar. Aí eu brinquei com ele, falei assim, pentei o cabelo. Pentei o cabelo e entra na sala que você agora vai participar. Aí, não, eu falei, pode entrar. Aí entrou e participou. Ou seja, o programa é descontraído mesmo. Ou seja, se alguém aparecer aqui e falar assim, eu também quero participar, a gente coloca na sala e vira o programa com participação de todos. Obrigado, Rogéria. Pedro? Obrigada. Bom, Doniz, eu quero só me despedir, mais uma vez agradecer a você pelo convite, agradecer pela oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês, compartilhando ideias. Satisfação enorme rever a Rogéria, aprender com ela. Dizer também que todos que assistiram, né, fica aqui a minha gratidão e espero que nós possamos nos reencontrar presencialmente em algum momento e continuar aí nossa jornada. Espero também que todos fiquem com saúde e que esse período aí passe logo. É isso, meus amigos. Então, quero desejar uma boa noite e fica aqui minha gratidão a todos que tiveram paciência para assistir, para nos ouvir e também contribuir, né, às perguntas que foram feitas, aqueles que não fizeram perguntas, mas que acompanharam. Foi uma satisfação, foi uma noite muito agradável na companhia dos amigos. Yasmin, que é daí de Maceió, Alagoas, aqui, ó, batendo palmas aqui, assistindo a gente. E sua propaganda já fez efeito, viu, Pedro? Porque Patrícia Souza, isso aqui, ó, acabei de me inscrever no Congresso Centenário Camão de Passos. Então, só reiterando para todos, amanhã começa o Congresso, amanhã, sexta e sábado, não é isso, Pedro? Congresso Centenário em homenagem a Camão de Passos, que foi daqui de Salvador. Tive a oportunidade de ser orientando dele no mestrado. Amanhã, pelo canal do YouTube da ANEP, a Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Quem tiver interessado aí, tem um bocado de tema muito bom. Pelo que eu pude perceber, são temas que Calmon tratou e que agora os professores vão tratar desses temas. Não é isso? Quer falar um pouquinho mais do Congresso? O Congresso tem como objetivo, mote, né, homenagear o Calmon. Claro que os temas foram selecionados em função da produção do Calmon de Passos. Ele praticamente escreveu sobre, acho que quase tudo, né, no processo. E uma vasta produção de artigos, livros, e por isso o Congresso foi formatado dessa maneira, né? Claro que com o olhar atual, o olhar do novo CPC, mas sempre tendo como um ponto, pelo menos um ponto de partida ou um ponto de contato, o pensamento do professor Calmon de Passos. Essa é a ideia. É assim que a gente achou por bem homenageá-lo, né? Registrar aqui também a participação da Paula Sarno Braga, né, que é a nossa vice-presidente, sua conterrânea, baiana, que também está à frente aí, a Gabriela Espósito, estão à frente também desse congresso, fazendo um excelente trabalho, e a gente espera que seja um congresso bem proveitoso para todos. O congresso é gratuito, tá? Então, quem tiver interesse, acessa lá o canal da ANEP, deixa lá também um like, aproveita, já deixa um like, se inscreve e passa a acompanhar o conteúdo que vai ser disponibilizado, não só esse evento, mas futuramente também outros eventos, vídeos e demais conteúdos que venham a ser disponibilizados lá no canal.
Adonias, se me permite, eu gostaria de me unir aí a essa homenagem ao professor Calmon de Passos, lembrando que nos comentários que ele fez ao Código, então, de 73, ele fez um agradecimento especial a 3 professores, o professor Galeno Lacerda, o professor Humberto Teodoro Júnior e o professor Ovídio Batista da Silva. E ele disse que ele fazia esse agradecimento porque eles haviam aberto o caminho, ajudando-o a pensar. Eu acho isso tão bonito no sentido da gente agradecer aqueles que abrem o caminho, que nos ajudam a pensar, ainda que seja para divergir, mas que vieram antes de nós. Então, faço aqui a minha homenagem, não só ao professor Calmon de Passos, muito merecida homenagem, mas à própria ANEP por estar fazendo esse evento. Parabéns, Pedro, muito legal. Obrigado e em breve outros eventos virão e certamente estaremos juntos aí. Muito bom, minha gente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rogéria, por terem participado. Sinto-se sempre em casa aqui. Voltem quando quiser, quando quiserem. Gente, aí fica o convite para todo mundo amanhã, sexta e sábado, assistir aí no canal do YouTube da ANEP o congresso em homenagem ao centenário de Calmon de Passos. Queria relembrar a todos que na próxima quarta-feira vamos ter aqui Alexandre Câmara e Frederico Keller tratando de precedentes e da melhoria que os precedentes propiciam para a prestação jurisdicional. Obrigado a todos que nos assistiram até agora. O programa fica gravado e disponibilizado no canal do YouTube da ESA da Bahia. Tá joia? Boa noite a todos. Fiquem bem, fiquem com saúde. Vamos cuidar da saúde em primeiro lugar. E até a próxima quarta-feira. Pedrão, muito obrigado. Rogério, obrigado. Beijo e abraço para vocês. Tudo de bom. Daniela, João.